para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca, a economista Rita Mundim e também o empresário, apresentador do Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. Olha só, pessoal, registros feitos pelo senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, durante reuniões na sede do partido, indicam a tentativa de escantear o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, do PSD, na corrida pela sucessão estadual. Enquanto isso, o senador assinala que o presidente da FIENG, Flávio Roscoe, poderia ser o nome para concorrer ao governo de Minas. O documento, que trata do plano eleitoral, e não só daqui de Minas, de vários estados, foi deixado em uma sala após uma reunião do PL para tratar de palanques políticos nos estados. Flávio afirmou que os registros foram feitos por ele, procurado pela imprensa, ele disse isso durante reuniões, e que isso não é uma decisão consolidada, não são decisões consolidadas, apenas anotações. Outra situação ontem complicou ainda mais a situação de Matheus Simões, vice-governador, nesse xadrez eleitoral. O senador Cleitinho, que aparece bem nas pesquisas eleitorais, afirma que não abre mão de candidatura para o vice-governador. Segundo o senador, ele só abriria a mão para o deputado Nicolas Ferreira. Ele também se defendeu, com as acusações de que não estaria preparado para governar o estado. Bom, Eduardo, nesse xadrez político, essas anotações, que de propósito ou não foram deixadas ali para todo mundo ver, essas anotações mexeram um pouquinho nesse xadrez político no Brasil inteiro. Bom dia para você. Bom dia para você e para todo mundo. Ô Júnior, daqui a pouco nós vamos ter quem entende do assunto, que é o Marcelo. Eu entendo pouco e tenho paciência nenhuma. Marcelo, Berto e Dilene que gostam disso aí. A única coisa que eu sei é que o Hélio Garcia, entre um uísque e outro, de vez em quando inventava umas frases boas. Uma dessas frases que eu não esqueço é: feio na política é perder. É uma rasteira atrás da outra. Eu acho que na política, sabe aquela música do Mamonas? Já era lá a noite inteira e ainda ninguém já passaram a mão no meu traseiro. Na política é assim. Eu acho que a luta... Ainda bem que você fez um pi aí, ao vivo, Aí, tem um deputado famoso que foi secretário de saúde também, ele falava que todo dia o político sai de casa sabendo que vai levar um. Escolher o tamanho que é o detalhe. Então é o seguinte, essa turma, Júnior, é uma trairagem pura. E outra coisa verdadeira da política, Júnior, além de que ser feio e perder, é o seguinte: quando o barco começa a fazer água, filho, salve-se quem puder. O barco do Matheus não sai da praia, não entra no mar. Você acha que é por amor que ele agarrou no Nicolas de uns 15 dias pra cá? Com a palavra o Marcelo, que pra mim já deu. Já que o Eduardo disse que a palavra é sua, Marcelo, vou deixar com você. Mas jogou o pepino pra mim, a responsabilidade. Obrigado, viu, Edu? Muito amigo. Pra resumir pra todo mundo aqui, Marcelo, esse jogo é normal, esse xadrez eleitoral. Agora, são muitos rabiscos deixados ali. A sensação que eu tive que, vamos deixar isso aqui pra esse negócio dar um movimento. E quando perguntado, é meu mesmo, eu fiz, mas são só anotações. Isso tudo mexe no xadrez. Ô, Júnior, você me permite, mas não deixou por acaso. Não esqueceu. Não esqueceu, né, Júnior? Esse é meu primeiro comentário. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos de conversa, bom dia a todos os ouvintes. É óbvio que o Flávio Bolsonaro deixou esses recados ali na mesa para que repercutisse. O Flávio Bolsonaro, senador experiente, tem uma trajetória política já há bastante tempo, ele sabe que anotações que ele deixa fazendo um contexto, uma análise do cenário eleitoral, iriam repercutir. Então ele usou essa estratégia para mandar alguns recados. E aí o recado principal, um dos recados principais, é sobre a sucessão em Minas. O segundo maior colégio eleitoral, um dos estados mais importantes na busca de votos, talvez o mais importante, e está uma situação totalmente indefinida. E quando eu vejo a situação do Matheus Simões, do vice-governador, que daqui a pouco vai assumir o governo, eu fico lembrando da Copa de 1958, fazer uma comparação aqui com o futebol, viu, Júnior? O Brasil tinha um técnico, Vicente Feola, que antes do jogo Brasil e Rússia, começou a falar para os atacantes brasileiros: olha, vocês vão entrar pela ponta esquerda, vão cruzar, vão driblar, vão fazer isso, a estratégia é toda essa. Aí ele terminou a explicação dele ali no antes do jogo, o Garrincha levantou a mão, o ponta direita brasileiro levantou a mão e falou: ô professor, ô técnico, o senhor já combinou tudo isso com os russos? Eu acho que o Matheus Simões, ele se organizou para ser o único nome da direita em Minas.
Ele criou uma estratégia que ele seria o representante da direita e aí teria um embate com a esquerda, né? Com algum nome da esquerda, que a gente não tem também essa definição. O PT também não tem candidato em Minas. Só que faltou ele combinar com os russos, né? Faltou, e aqui os russos seriam o Cleitinho, né, que tem muito mais voto que ele, que é muito mais conhecido que ele, e que vários nomes do PL que estão na política há muito tempo e que sabem que precisam do palanque em Minas para uma disputa federal. Então, para o Flávio Bolsonaro, vamos pensar a estratégia do Flávio Bolsonaro, senador, que quer ser presidente. Por que ele apoiaria o Matheus Simões, se o Matheus Simões, candidato a governador aqui, já falou que vai fazer palanque para o Zema, do Partido Novo? E aí é mais curioso, porque o Matheus Simões, que migrou do Novo para o PSD tem 3 candidatos a presidente. O Matheus Simões vai dar palanque para os candidatos do PSD, do partido dele, ou do Zema, que é do Partido Novo. Então o Matheus Simões ficou nessa situação difícil. E aí ele tem que conseguir convencer o Cleitinho a não jogar, a não participar dessa disputa. Ele tem que conseguir convencer os nomes do PL a apoiarem ele, mesmo sabendo que ele vai apoiar outro nome para presidente. Então, o Matheus Simões fez uma articulação toda interna em Minas Gerais para conseguir ser o último nome, só que faltou combinar com os russos. E agora, o Cleitinho, o Flávio Bolsonaro, eles estão cobrando e estão procurando outros nomes do PL que podem ser candidatos ao governo de Minas. Ô Rita Mundim, queria te ouvir sobre essa história toda, porque a situação do Matheus começa a ficar um pouco complicada, porque de um lado o Flávio Bolsonaro falando, olha, eu prefiro outro, o Cleitinho dizendo que não abre mão, tem o Nicolas ali também que pode aparecer com um nome forte do PL, e essa sucessão aí que pode parecer para muitos natural, ela tá meio travada nesse momento. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Depois das últimas pesquisas mostrando, né, essa diminuição entre o Flávio e o Lula, principalmente no segundo turno, a diminuição até da rejeição do Flávio, eu acho que o Flávio, como disse o Marcelo, por que ele deixou aquilo ali? Aí eu invoco a Patrícia Joe. O Flávio está assim, gente, conversa comigo. A minha candidatura está se consolidando. E quem vai dar as cartas daqui para frente sou eu. Então ele está se fortalecendo em cima das pesquisas, e eu disse isso aqui lá no início. A candidatura de Flávio Bolsonaro está se consolidando. Então ele quis demonstrar essa consolidação da candidatura dele e mostrar que quem vai participar intensamente na escolha de quem vai subir com ele nos palanques é ele e o pai dele, que ele conversa com o pai sempre, né? E aí aparece o nome do Flávio Roscoe. Quem não se lembra, o Flávio fez com que o Bolsonaro fizesse uma promessa de campanha de recriar o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E é óbvio que se o Bolsonaro tivesse sido eleito, esse ministro seria Flávio Roscoe. E Flávio Roscoe aparece como o melhor gestor dos últimos tempos da FIENG. E o sistema FIENG é um conglomerado que atua em todas as áreas. Então, nesse tempo inteiro, o Flávio não tem feito a política tradicional, não. Ele tem feito política educacional, política de ensino, da melhor qualidade, usando toda a estrutura do sistema. Os conselhos e câmaras do sistema FIENG, os estudos da FIENG, mostram a qualidade de um gestor que conduziu com maestria a FIENG ao longo desses anos e trouxe PIB, desenvolvimento econômico e social, para Minas Gerais. Então vamos prestar atenção no xadrez, porque eu acho que não tem nada a ver com o Matheus. Tem a ver com o protagonismo daqui para frente que o Flávio Bolsonaro quer assumir na condução de quem vai para cima do palanque com ele, tanto para o Senado quanto para os governos estaduais. Agora, o Flávio Bolsonaro não começou a apanhar ainda nessa campanha, né? Eu acho que quando começar, a coisa pode ficar um pouco mais complicada. Agora, o Bortoleto, eu queria te ouvir nesse jogo político, porque é lógico que tem muitos atores envolvidos nessa história, mas o principal dele um deles é o Matheus Simões. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, aos amigos aqui da bancada e todos os ouvintes da Itatiaia. Bom, quem acompanha os meus comentários aqui não vai poder desconectar o que eu vou falar agora do que eu venho falando. As anotações são de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro aparece melhor nas pesquisas. Na minha opinião, continuo ainda achando que ele não será candidato. Não é que ele não tem viabilidade para poder ser candidato, ele está tentando construir esta viabilidade, e é do jogo político esse momento que antecede as desistências de postos e cargos e também as convenções partidárias fazer esse tipo de movimento. Na minha opinião, Flávio não esqueceu o papel. Flávio deixou o papel.
E ele deixa o papel para poder fazer com que estes movimentos gerem tudo aquilo que ele precisa para este momento para tentar viabilizar a sua candidatura. Mas fala assim, Léo, como é que ele tem que viabilizar essa candidatura se ele está na frente? Se ele é um dos nomes mais cogitados para poder enfrentar o presidente Lula. Porque a campanha ainda não começou, meus amigos. E aí eu trago isso para efetivamente o que acontecerá com o nome de Matheus Simões a partir do momento em que ele se tornará governador do estado. Tudo nesse papel se movimenta de uma forma diferente. Então, nesse momento, ali está sendo colocado, e o Flávio colocou que nem tudo ali que está escrito é observação dele, é observação da reunião sobre cada um dos temas. Então, ele nem se comprometeu com o que ali está escrito de fato, porque ele fez registros daquilo que ele ouviu, daquilo que ele participou durante aquela reunião. Lembrando, convenções partidárias começam dia 20 de julho. Se encerram dia 5 de agosto. E não vai ser a primeira vez que eu verei convenções consolidadas e feitas até o dia 5 de agosto terem os seus registros de candidatura alterados até o dia 15. Vamos aguardar. Só um comentário, Bortoleto. Eu acho que agora já dá até pra gente apostar já, viu? Porque o Flávio já é candidato. Ele já é pré-candidato, já está construindo alianças e já está com uma equipe, né, formada, montada para essa campanha. Eu até achava que você tinha razão no início, que o Flávio estava se lançando para ocupar um espaço e que depois ele poderia abrir mão para o Tarcísio. Só que agora, faltando 7 meses para a eleição, né, o Flávio tem 43% de intenções de voto, eu duvido que a família Bolsonaro abriria mão dessa tentativa. Até porque a família Bolsonaro não abre espaço para ninguém diferente. O seu raciocínio tem lógica, mas eu ainda continuo achando que ele não vai ser candidato. Surpreendido se nos próximos dias, nas próximas semanas, o Flávio anunciasse uma desistência. Ô, Júnior, só pra ser preciosista aqui, acabei de receber uma informação. Na verdade, parece que o Garrincha não falou nada daquilo, viu, gente? O folclore é o folclore do futebol. Mas vamos fingir que ele falou, porque a história é boa. Mas esse é o fake news mais histórico. Então, Marcelo, que é de 58. Aprendi, cresci ouvindo isso. Matheus Oliveira, nosso ouvinte diário, que mandou essa mensagem aqui. Um abraço pro Matheus. Bom.